Eu vejo essas áreas de preservação ambiental, né? São locais onde se você tiver algum tipo de atividade, ela tem que ser voltada a uma atividade sustentável. Ela garante uma série de coisas. Por exemplo, são pedaços, são de ecossistemas originários, às vezes de uma determinada região, que ele é preservado, né? A questão da qualidade da água, né? Vamos dizer assim, das nascentes, né? Que alimenta os corpos hídricos, a própria biodiversidade. Então, assim, em termos de educação ambiental, é uma forma da gente conseguir enxergar e visualizar um pouco do que resta ainda, do que seria vamos dizer assim, até a questão do patrimônio histórico também, às vezes você consegue conservar. No caso da escarpa devoniana, por exemplo, a gente sabe que tem uma série de tradições culturais que são cultivadas dentro daquela região, né? Mas desde lá do sul do Paraná até lá em cima, quase com a fronteira com São Paulo. Então, assim, preservar a biodiversidade, a questão da qualidade da água, né? A questão climática também. Então são assim uma espécie de amortecedores, vamos dizer, naturais, que garantem a qualidade de vida, né? Não só para a questão do próprio ambiente, mas para as pessoas também. Então, em termos de educação ambiental, é super importante você ter um local onde você possa ir, né? E mostrar às pessoas como é que funciona, como é que se dá aquele equilíbrio, como é que as coisas podem ser feitas de uma forma mais sustentável, mais equilibrada. Eu vejo mais ou menos por esse ângulo, né? Eu vejo esse projeto de lei, que aparentemente ele vai comer 70%, vamos dizer assim, do tamanho aí da APA lá da escarpa devoniana, está totalmente na contramão. Totalmente na contramão no sentido de uma gestão ambiental mais moderna, mais contemporânea. A impressão que me dá é que nós estamos voltando àquelas discussões lá da década de 70, na qual o Brasil se colocava numa postura totalmente desenvolvimentista, né? E que o argumento era de desenvolvimento econômico sem considerar as questões socioambientais. Eu vejo assim um retrocesso, mas não é só um retrocesso que esteja acontecendo aqui hoje no Paraná, mas no Brasil. Eu vejo hoje nós temos um governo que, para muitos, carece de legitimidade, e eu diria que até de integridade, que precisa fazer certos acordos até para poder permanecer, ou quando a situação não é essa, você precisa do apoio de alguns setores economicamente fortes para poder se manter ou se eleger. Então são feitos alguns ajustes no sentido de beneficiar alguns setores da economia em detrimento de outros. O que você vê hoje, setor industrial, o agronegócio, sendo assim, extremamente beneficiado com algumas iniciativas no sentido de retroceder algumas conquistas que nós já tínhamos em termos de legislação ambiental, em termos de garantia da qualidade de vida, qualidade do ambiente, no sentido de abrir para esses setores, né, a utilização de certas garantias que nós já tínhamos. A gente vê acontecer na Amazônia com a questão de você acenar para a possibilidade de você usar mata, né, regiões da Amazônia para poder fazer a exploração de minério. Então o que está acontecendo aqui no Paraná está acontecendo no Brasil, um franco retrocesso ao que a gente entende como sendo avanços conquistados nos últimos anos, né? Então isso é uma coisa muito triste, porque acaba comprometendo. E no caso aqui do Paraná, ele acaba sendo uma coisa meio assim simbólica, né? Porque quando acontece aqui, você abre precedente para que aconteça em outros lugares. Vai ser um absurdo. A cada dia que passa, eu acredito mais que a gente precisa retomar aquilo que eu chamo de ecologia política, a participação da sociedade, mas não mas de uma forma mais orgânica, os comitês, né, comitê de bacia, os comitês formados pelas partes interessadas, por todos aqueles que têm algum tipo de interesse, por exemplo, na questão aqui da APA da escarpa devoniana, todos os envolvidos, principalmente aquelas pessoas que serão as mais prejudicadas, né, o pessoal a pequenos agricultores, né, o pessoal do ecoturismo, e sabe, a própria população ela tem que se ligar, se unir no sentido de pressionar o governo para que isso não, os governos, né, para que isso não aconteça. Isso é no âmbito municipal, estadual e até mesmo no âmbito federal. Somente o retorno, porque a gente individualiza muito essa questão socioambiental.
coloca-se no indivíduo uma série de responsabilidades. Você olha para economizar a água do planeta, você tem que demorar menos tempo no banho. Também correto, mas e os grandes grupos, né, que consomem toda a água? O agronegócio hoje é o maior agressor no sentido não só de consumo de água, mas também de contaminação dos corpos hídricos, né? Então, se não há uma pressão popular organizada, isso não vai resolver. E o momento é esse, porque se a gente deixa passar, abre-se os precedentes, né? E aí você acaba perdendo tudo aquilo que já tinha conquistado até hoje. A gestão ambiental, vamos dizer assim, eu diria, ela tem várias vertentes, né? Tem aquela vertente mais empresarial, tem a gestão ambiental pública. Eu acho que é gerenciar o quê? Os recursos, né, naturais, em prol de uma qualidade de vida, né? Quando eu penso assim em termos da gestão ambiental no âmbito público, é você garantir o quê? Que as atividades, né, que a ação antrópica, que as atividades produtivas não comprometam a qualidade ambiental, que não comprometam a qualidade de vida. Isso exige um gerenciamento forte dos recursos naturais, da questão da energia, né, da questão da qualidade do ar, da qualidade da água, da questão da manutenção da biodiversidade. É gerir, é uma gestão inteligente que, para mim, não deveria nunca ser apenas de cima para baixo, mas eu acho que ela deveria de acontecer meio horizontalmente. Eu vejo que em alguns lugares onde a gente amadureceu mais em relação a isso, em alguns países da Europa, no Canadá, a gestão ambiental, sob o ponto de vista de uma gestão encabeçada por órgãos governamentais, ela acontece em parceria com a sociedade. Os governos, eles trabalham junto com as sociedades, com as organizações não governamentais, no sentido de fazer uma gestão cooperada, uma coparticipação, né, dos vários setores envolvidos, no sentido de que as decisões não sejam apenas beneficiando os grupos mais poderosos, que você possa proporcionar situações de diálogo, no qual alguns setores que não têm uma voz ativa tão forte possam se manifestar e participar dessas decisões. Isso é gestão ambiental, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, democrático e participativo. Gestão ambiental participativa, né? No caso da APA ali, a gestão ambiental ali deveria necessariamente envolver as pessoas que vivem naquela comunidade, os produtores rurais, a sociedade das cidades envolvidas? Sem dúvida nenhuma. Você vê, por exemplo, lá aquele ICMS ecológico, né? Vão acontecer perdas. Os pequenos produtores vão ser prejudicados. Imagine se de repente a monocultura começa a tomar conta de toda aquela região ali. Então as pessoas têm que ter voz ativa, têm que ter o mesmo peso. Um pequeno agricultor, diante de uma política, de uma gestão ambiental pública, né, a voz de um pequeno agricultor tem que ser igual de um grande empresário. Porque, veja, é aquela coisa, uma APA, qualquer espaço, né, ele é de todos, ele não pode ser apenas exclusividade e atender exclusivamente a interesse de grupos privados, grandes grupos que têm dinheiro para colocar e para promover toda uma mudança naquela região. Todos têm que ser ouvidos. A opinião de todos, né? O cidadão, porque as pessoas não têm, talvez, a informação necessária por quanto elas vão ser prejudicadas, não é? Eles a área de preservação ambiental, a questão lá do lobo-guará, a onça sussurra. Não é isso apenas, né? É todo o resto. A gente hoje vive uma grande questão, é o problema da crise hídrica, né? Aquilo ali, pelo que eu entendi, pelo que eu pude estudar, é uma garantia da qualidade de recursos hídricos para muita gente. Isso pode ser comprometido. Então, até a pessoa que aparentemente não tem uma ligação direta, o cara que vive na cidade, ele acha que não tem uma ligação direta como um pequeno agricultor tem, mas ele tem. Então ele tem que ser esclarecido e tem que participar dos processos decisórios, né? À medida que aquilo ali for sendo, vamos dizer assim, destruído, vou usar essa palavra que é uma palavra forte, né? Você vai cada vez mais comprometendo exatamente esses ciclos naturais de renovação, né? Então imagina, de repente você ainda tem ali um resquício do que era a vegetação original de toda essa região aí, você vai tirar, daqui a pouco começa a ter indústria, começa a ter monocultura, pinos, e aí você vai comprometer todo esse ciclo que ele é milenar, né? E aí o que acontece?
vamos ter o quê? Não apenas a escassez do recurso, que é uma coisa que pode acontecer, mas também a contaminação desse mesmo recurso. Então você tem uma tragédia anunciada. Então assim, eu vejo, é uma tragédia anunciada e eu volto a insistir, isso está acontecendo no Brasil inteiro. A expansão do agronegócio na região do Cerrado, a impermeabilização do solo, que, por exemplo, não permite mais, que antigamente ali tinha o buriti, né? Cuja raiz profunda permitia o quê? A penetração das águas da chuva e a recarga dos aquíferos. Hoje, com a impermeabilização do solo, por conta da cultura da soja, já está começando a ter problema e comprometer. Então, o pessoal não entende que essas áreas de preservação ambiental, essas áreas onde você mais ou menos cuida para que a coisa não seja deteriorada, não é luxo. E também não são áreas vazias, elas são rentáveis. Eu cito muito o exemplo do ecoturismo. Aquilo ali é uma região de grande atratividade, em alguns pontos. Você pode explorar economicamente sem detonar o ambiente natural até onde ele está agora. Então, assim, não é luxo. Eu vejo assim, a questão ambiental, melhor dizendo, a questão socioambiental no Brasil não é luxo, não é coisa de ecologista fanático, ambientalista rancoroso. Isso é uma necessidade. A gente tem que trabalhar pesadamente, envolvendo todos os setores da sociedade organizada aqui do Paraná, porque isso é um problema, não é um problema localizado, não são apenas aquelas localidades ali que estão, mas todo o Paraná, no sentido de uma pressão muito forte, pressionar os nossos políticos, porque isso é uma questão de lucidez. Esse projeto de consumir 70%, vamos dizer, 2/3, né, dessa APA, é uma coisa insana. É uma insanidade. Eu acho que a gente tem que pressionar, buscar mais especialistas, mais opiniões abalizadas, no sentido de questionar e envolver todo mundo. Igreja, ONG, as universidades fazendo pareceres técnicos para mostrar o quanto isso aí vamos dizer assim, é um suicídio, é um colapso que vai acontecer a médio e longo prazo e talvez irreversível depois.